uma reunião extraordinária, né? A gente faz a nossa, normalmente na primeira quinta, mas nessa última rodada de Assembleia a gente comentou que ia tentar viabilizar com o Luiz Felipe aí a vinda dele para São José, para a gente poder discutir tecnicamente o debate que a gente está fazendo sobre o novo plano, toda... Ô, Jorginho, vamos começar aí. Não. Tinha combinado na Assembleia que a gente ia tentar, né? Até inclusive já começar agradecendo o Luiz Felipe aí pela o rápido atendimento ao nosso pedido, né? Que para nós é fundamental trazer informação para vocês. Como a gente tem discutido na nossa diretoria e tem trazido para a nossa reunião, a gente tem assumido na nossa direção uma linha de que a Petros ela não pode ser palco de disputa política entre nós, entre as direções dos nossos sindicatos. Pelo contrário, depois de tudo que a gente passou e o que vocês estão sofrendo no contra-cheque, né, os planos de equacionamento, a gente, óbvio, considerando que tudo que a gente faz dentro de um sindicato tem um viés político, né, a gente tem lado, a gente é trabalhador que se organiza para lutar por seus direitos, mas a Petros a gente tem que fazer um debate técnico sobre os caminhos que a gente tem e as possibilidades que a gente tem para tentar resolver o problema que aflige os contra-cheques dos companheiros e companheiras dos PPSPs todo mês, né? Então nossa direção tem se orientado para fazer o debate dessa forma, né? Óbvio, a gente não quer apagar a história, sabe que, inclusive a gente fez aí, não sei, para quem não sabe, no último mês, entre o final de agosto e começo de setembro, fizemos uma rodada de assembleia, né? Mais de 200 pessoas participaram, a gente decidiu pelo nosso retorno à FUP-ACUT, né? Depois de 20 anos de divisão, e lá atrás, quando a gente dividiu, a Petros estava no centro do debate. Esse aí, inclusive, é algo, sei que você tem muito a dizer, filho, mas que não vai ser hoje sobre isso, mas eu tenho uma vontade muito grande, não vou falar sonho, porque sonho às vezes fica muito distante, né? Uma vontade muito grande da gente conseguir organizar um seminário, uma palestra, aquilo que for necessário para a gente poder fazer um balanço sobre o que foi a repactuação, o que de fato foi a repactuação, erros e acertos, né? Porque eu não tenho dúvidas que o fato de ter dividido a categoria, sobretudo a nós que ficamos do lado dos que saíram, né, da FUP à época, né, a gente não conseguiu discutir a repactuação a fundo, né, e por que ela foi feita, e todas as questões que constam no acordo de obrigações recíprocas, né? E por que eu estou dizendo isso? Não é para... que eu acho que quem defendeu a repactuação tinha algumas razões, quem que foi contra tinha outras razões, que hoje eu já tenho uma certeza, não era motivo para a gente ter rachado. Mas tem algo mais importante que isso, mais importante que ter razão, mais importante que defender um lado ou outro. É a gente poder, enquanto categoria, concretizar, fazer balanço das coisas, fazer balanço da nossa história. Porque, quem está aqui comigo no sindicato sabe que eu valorizo muito ser petroleiro, tenho muito orgulho e honra de estar numa direção de um Sindipetro, e vocês que antecederam a minha geração de petroleiros e petroleiras, a gente sempre tem a gratidão, né, por aquilo que vocês fizeram, a luta que vocês impuseram ao longo dos anos, impedindo a privatização lá nos anos da FHC, o que permitiu a gente eleger o Lula, modernizar a refinaria, e eu de um peão terceirizado na esteira das modernizações da refinaria, combate à corrosão depois dos grandes acidentes que a gente teve, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pude virar petroleiro próprio, passando no concurso aí, e a gente está tentando dar continuidade a essa tradição de luta. Esse sindicato, inclusive, vai fazer 45 anos em 2027, então já coloca na agenda aí que com certeza a gente vai preparar uma festa, além das festas que a gente faz, né, já no nosso calendário tradicional, 45 anos não é pouca coisa, né, a gente vai estar comemorando em 2027. Mas enfim, estava falando da questão que eu acho que a gente deveria debater Petros a nível nacional, para a gente tirar algumas coisas da frente para possibilitar pavimentar o caminho daquilo que a nossa direção vem discutindo, que é a necessidade de unidade nacional. A FUP, quando ela foi formada lá nos anos 90, ela estabeleceu uma unidade nacional que, se não tivesse sido feita, eu acho muito difícil que a categoria tivesse resistido aos anos neoliberais da gestão FHC. E hoje, na situação que a gente está vivendo, né, a ascensão da direita, da extrema-direita, né, o ultraliberalismo, né, neoliberalismo até fichinha, às vezes parte perto da receita desses caras, eu não tenho dúvidas que é necessário reviver a experiência de unidade nacional para a gente seguir resistindo.
E é parte daquilo que o nosso sindicato fez nessa última rodada, aprovando o retorno à FUP e à CUT, né? E eu acho que o tema da Petros, discuti-lo, tem sido hoje o contrário do que foi lá em 2005, 2006, 2007. Né? Hoje ele tem sido um tema que nos unifica. O parte do debate que a gente está fazendo, que eu trago aqui para a reunião, no fórum, na primeira versão do fórum, lá de 2016, 17, 18, depois, né, dando um salto agora no GT Petros, né, agora na comissão quadripartite, o fórum das entidades representativas que a gente está mantendo ele, com reuniões periódicas, tudo isso com uma grande experiência de unidade, né, entre a FUP, a FNP, a FENASP, a Contimaf, a própria Ambep participando, enfim. A Petros hoje tem sido motivo, até pela dificuldade que a gente está enfrentando, motivo que faz a gente ter paciência e disposição de conversar, dialogar e construir luta junto, que é o que nós estamos precisando para esse momento. Então, companheirada, vamos combinar o seguinte, sem mais delongas aqui, agradecer também a presença de todo mundo, passar para o Luiz Felipe fazer a apresentação dele, depois a gente abre uma rodada de perguntas, aí você vê se você quer responder em bloco ou uma a uma, a gente combina aqui entre nós, tá bom? E a gente toca. Só tem um limite de 5h30, no máximo 5h40 aí, mas acho que dá tempo, né? 5h15, é 3h15 ainda, porque o assunto, eu tenho acompanhado de perto esse debate, né? O Luiz Felipe tem muita informação, né? Para nós aqui, mais uma vez agradecendo, companheiro. Que a gente quer mesmo é discutir com muita transparência, trazendo cada vez mais informações para vocês. Esse é o compromisso da nossa diretoria. E minha consultoria, eu trabalho quase que exclusivamente, minha consultoria nessa área de previdência complementar, eu trabalho quase que exclusivamente para a representação dos participantes e dos assistidos. Porque quando eu saí, eu senti essa necessidade de estar dando esse esclarecimento qualificado para vocês, de conhecimento que eu tinha por ter trabalhado na área por muito tempo, né? E tomei esse caminho. Então, hoje, eu trabalho, né, assessorando a FUP, mas também no âmbito do Portos, no âmbito do Postales, trabalho para a turma da Ultrafértil, da Anapar e por aí vai. Né? E tenho estudado muito, né, os problemas da Petros, principalmente porque eu participei tanto do grupo de trabalho como da comissão quadripartite. Hoje eu tenho participado de reuniões com a diretoria da Petrobras e estudei muito para entender, né, os problemas da Petros e tentar ajudar numa busca de algo que pudesse, né, ser, vamos dizer assim, o melhor possível dentro daquilo que o cenário nos permite. Não sei se todo mundo está por dentro, Rafael, eu vou rapidamente falar assim, no grupo de trabalho, que foi antes da comissão quadripartite, foi onde nós conseguimos debater com o patrocinador, né, quais seriam as soluções possíveis para que ele colocasse recursos no plano sem ter uma contrapartida do participante. Né? A gente sabe, eu acho que seja, vou até pegar um gancho aqui, a gente sabe que a legislação não permite, né, que a Petrobras coloque mais dinheiro do que o que a gente coloca. A legislação diz assim, pode colocar no máximo igual ao que a gente coloca. Ah, mas tem lá, né, artigo 48, tem isso aqui. A gente considera, tem umas dívidas da patrocinadora. A gente debateu isso tudo com o patrocinador no âmbito do grupo de trabalho. Né? Eles dizem que eles não consideram haver dívida, porque eles cumprem a legislação pagando paritariamente em dia a contribuição normal e a contribuição extraordinária, e que sempre que surge algum déficit, eles estão lá com a contribuição extraordinária, e eu não sou advogado, mas nós tínhamos um corpo, né, de jurista nos amparando. O Rafael já falou aqui que nós estamos unidos dessa vez. FUP, FNP, Ambep, Contimaf, FENASP, acho que é isso, né? E, assim, nenhum dos corpos jurídicos dessas entidades disse assim, olha, nós conseguimos ganhar alguma coisa. Né? O judiciário brasileiro entende a mesma coisa que a Petrobras. Daí a gente, né, começou, então, a tentar uma outra solução. Como é que você pode fazer para colocar dinheiro lá para a gente, então? Aí a Petrobras falou o seguinte, olha, vocês têm algumas ações judiciais, né, que potencialmente a Petrobras vê pouco risco, mas tem algum risco que a gente pode, né, utilizar como justificativa para fazer um acordo nessas ações e colocar dinheiro ou para eliminar o déficit dos participantes, ou para reduzir o déficit dos participantes. Aí, essa é a parte que ainda resta de dúvida, o quanto. Né? E colocou algumas condições para poder fazer esse acordo. Uma das condições foi de que ela não colocaria dinheiro no plano atual, nem no PPS-PR, nem no PPS-PMR. E colocou o motivo. Na verdade, são dois motivos principais.
Né? Primeiro é que, segundo a Petrobras, esses planos eles tendem a ter déficits sucessivos por conta das dezenas de milhares de ações judiciais que existem pedindo para aumentar o benefício. Sempre que eu falo isso, eu tomo muito cuidado, porque se o participante entrou com uma ação judicial é porque ele se sentiu no direito. Se o juiz deu o ganho de causa é porque ele tinha direito. Tá? Mas eu digo isso, e depois que nós estudamos, nós concordamos com a Petrobras que isso é um risco muito grande, eu digo isso pelo seguinte: o plano não está preparado para arcar com esse nível de benefício novo. Né? O participante entrou com a ação, ganhou, tem direito, beleza. Mas o plano não está preparado. Isso gera o déficit que estamos todos nós pagando. Né? Existem 40% dos participantes que têm ação judicial, 60% não tem. Né? E desses 60%, muitos já tiveram e já ganharam. E os que nunca tiveram acabam pagando o déficit junto com todo mundo, exatamente pela solidariedade. O que deveria ser o grande atrativo do plano, que é o mutualismo e a solidariedade, acaba, por outro lado, sendo também o vilão de todo mundo estar pagando o déficit, que muitas vezes não gerou, não deu causa. Né? Bom, e o segundo motivo é o motivo particular da Petrobras, que ela diz o seguinte: olha, eu preciso explicar alguma vantajosidade, essa é a palavra da moda lá, né? Alguma vantagem que ela, Petrobras, tenha para os acionistas, para o Conselho de Administração e para o próprio TCU, que vai haver uma mediação do TCU, e essa vantagem passa por eu tirar um risco atuarial do meu balanço. E aí é uma questão específica contábil, tem um pronunciamento contábil número 33, que explica como é que você contabiliza o passivo de planos, lá no patrocinador, né, de planos de benefício definido e de planos de contribuição definida. Então a Petrobras diz o seguinte: esse novo plano tem que ser um plano de contribuição definida, porque eu tiro o risco atuarial, troco por uma dívida financeira, e isso tira a imprevisibilidade, e o acionista gosta disso. Né? Então, nós nos debruçamos nesse desafio, porque um plano de contribuição definida é uma coisa que eu acho que nenhum de nós aceitaria. Né? E eu digo nós, eu não falei no início, mas eu sou participante do plano PS na Petrobras. Tá? Eu sou repactuado e tenho BPO. Né? Eu fiz. Eu sou metade num plano, metade no Petros 2, metade no PPSP. Mas eu pago lá o déficit também. Né? Então, assim, eu não mudaria nunca o meu plano atual por um plano de contribuição definido, tal é a prática do plano de contribuição definida normal aí no mercado. E nós fizemos um exercício, estudamos muito a legislação para entender que a classificação de plano de contribuição definida permitiria alguns artifícios para que a gente pudesse ter um benefício vitalício no mesmo nível, com as mesmas condições de cobertura previdenciária que a gente tem hoje nos PPSPs. E a gente mostrou isso para a Petrobras, tivemos reuniões para a área contábil da Petrobras, e eles falaram o seguinte: olha, isso aí dá para a gente entender como um plano de contribuição definida. Fomos para a comissão quadripartite, com alguma modificaçãozinha, conseguimos convencer a Previc e a SEST. Não sei se vocês entendem, a Previc é o órgão regulador fiscalizador da Previdência Complementar, a SEST é a Secretaria de Controle das Estatais. Tudo que a Petrobras faz no âmbito da Previdência e do Plano de Saúde tem que passar pela SEST. Então, os dois toparam, pedindo algumas alterações do nosso modelo original, e toparam que esse plano, que tem coberturas previdenciárias bastante similares ao que a gente tem hoje nos PPSPs, que fosse enquadrado como um plano CD. Tá? Então, o debate atual é com a diretoria da Petrobras. Olha, a parte técnica do plano está pronta, eu vou mostrar aqui para vocês. Agora a gente quer saber quanto que vocês acham que vale aquelas ações judiciais que nós vamos trocar. Na verdade, são 5 ações. É uma aquela ação civil pública da FUP, dos sindicatos, lá de 2001. Né? Tem uma da FENASP, uma da AMBEP, e 2 que são da própria Petros contra a Petrobras. Então, essas 5 ações seriam base de um acordo judicial, né? E a Petrobras indenizaria um acordo nessas ações judiciais. Isso teria que ser aprovado pelo TCU. A fase atual é quanto que vale essas ações, porque a Petrobras já deu um valor inicial, que eu vou falar aqui para vocês, e a gente considera que ainda não é o suficiente para a gente se entusiasmar e falar assim: olha, vamos para as assembleias, porque vai ter que passar nas assembleias, para aprovar esse valor e aprovar esse modelo. Então, vamos ver se a gente está tentando subir esse valor. Então, já que eu falei tanto do porquê que chegou no novo plano, eu vou mostrar. Quer que vai passar? Não sei não. Vou mostrar ele agora. Vocês estão enxergando? Eu posso ficar aqui? Que aí eu olho aqui e fico de frente para vocês? Eu estou atrapalhando aqui, não? Minha altura? Não? Vamos lá. Esse plano, para ser considerado um plano de contribuição definida, ele tem que ter saldo de conta em contas individuais. Cada um vai ter um patrimônio. Ali o que está em azulzinho, simulando
continhas de 3 participantes ainda ativos. Então, você que optar pela migração, você vai ter um valor calculado, eu vou falar um pouquinho sobre esse valor, um valor calculado com base no seu direito adquirido no plano atual, transferido para o novo plano. Tá? E lá vai entrar numa conta individual para você, esse valor vai virar um benefício quando você se aposentar. Quem já é aposentado ou pensionista, que é a caixinha marrom ali, né? Ali tem 3, 6, 9, 11, só de exemplo ali, 11 pessoas que migraram como aposentado ou pensionista. A mesma coisa, calcula esse direito individual, coloca na continha lá no plano novo, só que quem já é aposentado e pensionista, na mesma hora isso já vira um benefício e você começa a receber o benefício. Da onde que sai o recurso para pagar esse teu benefício? Da tua própria continha. Tá? Esse benefício foi aceito, isso é novidade, a SEST aceitou, o Previc aceitou, o Petrobras aceitou. Esse benefício tem a reajuste pelo IPCA, porque normalmente num plano de contribuição definido, esse benefício ele fica variando de acordo com rentabilidade, você fica com uma imprevisibilidade que é ruim, né, da tua renda. Então, o reajuste pelo IPCA anual, benefício fixo, reajuste pelo IPCA, e ele vai ser pago por meio da tua conta individual enquanto tiver recurso ali dentro. Num plano de contribuição definida comum, se acabar o recurso, acabou o teu benefício, você simplesmente deixa de receber o teu benefício por meio do teu plano. Só que o que nós montamos aqui? Nós montamos um fundo garantidor de benefício continuado, que é o que a gente chamou, que é aquela fundão ali em vermelho, que ele é formado, né, nossa estimativa é que ele seja formado com 2% do saldo das contas individuais de quem migrou e um valor paritário pago pela Petrobras. Tá? Então, é paritário ali dentro. E se por acaso o valor da tua conta individual acabar, você não fica sem receber benefício. Você simplesmente muda o nome do teu benefício, ele passa a ser um benefício, vamos chamar de risco. Isso aqui é um seguro. Seguro de quê? Seguro de você ter vivido mais do que a expectativa. Tá? A gente chama de seguro de longevidade. Então, passa a receber dali esse seguro de forma vitalícia, com reversão e pensão, com tudo bonitinho, 60% mais 10%, igual os PPS-3. Vou explicar aqui um pouquinho do que entra na conta individual de cada um quando migrar. Tá? Vamos lá. É o direito adquirido no plano atual que corresponde ao valor líquido dos teus benefícios pela tua expectativa de vida trazida ao valor presente. Então, pega tudo que você tem de benefício bruto, desconta a contribuição extraordinária, desconta a contribuição normal, vê pela tua expectativa de vida, que eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Vê quanto tempo você vai receber esse benefício, traz a valor presente pela meta atuarial descontado pela taxa de juros do plano, que forma a meta atuarial, coloca ali na tua conta. Ah, mas é só isso? Não. Vai entrar ali também um percentual do quanto que a Petrobras oferecer nesse acordo judicial. Ela não falou que só colocaria no plano novo, então é aqui que vai entrar. Né? Então, digamos que ela colocou o equivalente a 60% do que precisa para pagar nossas contribuições extraordinárias. Vai entrar ali na conta individual de cada um e o benefício que vai ganhar vai ser o líquido, no novo plano vai ser maior do que o líquido no plano atual, porque tem o dinheiro da Petrobras para ajudar. Ah, ela pagou 100%, beleza. Se ela pagar 100%, né, na prática, o benefício desse plano vai ser igual àquele que a gente contratou originalmente lá atrás. Né? Vai ser o benefício do PPSP, se ela pagar 100% do nosso déficit. Porque ela não está deixando, né, nesse acordo, ela não deixa de pagar o que ela hoje tem de responsabilidade, que são as nossas contribuições normais futuras e as nossas contribuições extraordinárias futuras. E, além disso, está fazendo um acordo para pagar parte ou todo da nossa contribuição extraordinária futura. Tá? É isso. Uma diferença que tem por ter uma característica de plano de contribuição definida é que se o participante falecer enquanto estiver recebendo dinheiro da conta individual, esse dinheiro não fica para o mutualismo, ele vai para os herdeiros legais. Né? É por isso que a gente precisou dar uma incrementada aqui nesse fundo garantidor de benefício continuado. Porque hoje, na solidariedade do plano, quem falece mais cedo ajuda a pagar o benefício de quem vive mais. Né? E nesse aqui, quem falecer bem cedo, falecer ainda dentro da conta individual, não vai ajudar a pagar quem vive mais. Então a gente tem esse fundo para ajudar a cobrir. Tá? Bom, o valor do benefício, nesse novo modelo de plano,
né, ele tem uma das variáveis é a expectativa de vida do grupo familiar do participante. Então, quando a gente calcula, né, a reserva que você tem de direito no plano original, no plano atual, a gente calcula, eu não falei isso há 2 minutos atrás, não vou falar agora, a gente calcula considerando a tua expectativa de vida e a dos teus beneficiários, né, da tua possível pensionista. Quando a gente traz para cá, a gente também calcula o benefício, pega esse valor que tem, que é o que veio do plano atual, mais o que a patrocinadora botou, né, e transforma isso num benefício, a gente também considera a expectativa de vida do participante e do seu beneficiário. Muita gente compara, eu não sei se aqui chegou a esse nível de debate, mas muita gente comparou com o plano do FUNPRESP. Assim, mas lá no FUNPRESP paga um benefício, né, o fundo lá não está indo muito bem, porque paga um benefício que às vezes não dá, o benefício às vezes diminui e tal. A gente foi estudar, e lá, o que acontece? Lá, eles só calculam, né, com o participante. A pensionista acaba recebendo menos porque ela recebe por um outro seguro que tem lá dentro do plano. Aqui não, aqui é a mesma regra do PPSP. Tá? Outra variável que é importante vocês entenderem é o retorno dos investimentos. Tá? Nesse plano, né, vocês já tiveram a notícia de que o benefício vai ser pago reajustado pelo IPCA. Só que o patrimônio que está sendo lastro para pagar esse benefício, ele está sendo remunerado pela rentabilidade dos investimentos. Então, quando a gente calcula o benefício, a gente calcula, né, considera ali, a gente calcula um fator atuarial que converte o patrimônio em benefício. Nesse fator atuarial, você tem não só a expectativa de vida do participante e do beneficiário, mas também uma expectativa de retorno dos investimentos futuros, porque o teu dinheiro continua sendo aplicado. Então, isso pode ser repassado para o benefício. O retorno futuro dos investimentos, o esperado, vai fazer parte do teu benefício. Tá? E aí, se a rentabilidade efetiva, se ela for superior àquela que era esperada no momento do cálculo do benefício, o que vai acontecer? Como a gente preferiu ter um conservadorismo e reajustar o benefício pelo IPCA, vai acontecer que a tua conta individual ela vai acumular rentabilidades maiores do que a esperada. Então, essa tua conta ela vai demorar mais tempo para acabar. E nisso você está resguardando o fundo garantidor de benefício concedido, aquele vermelhão. Por outro lado, se a tua rentabilidade for menor do que a esperada, né, o teu fundo individual ele começa a pagar benefícios além daquilo que ele poderia pagar, porque o benefício está sendo reajustado pelo IPCA. Se a rentabilidade não permitisse esse reajuste pelo IPCA, mesmo assim ele vai ser pelo IPCA, o que acontece? Você está tirando com maior velocidade recursos da tua conta individual. Ela vai esgotar antes do tempo e você vai entrar naquele fundo garantidor de benefício continuado para continuar recebendo seu benefício antes do tempo. Tá? Então, isso tem que estar muito bem balanceado, que aquele fundo garantidor de benefício continuado, né, todo mundo tem que ter essa consciência de que ele pode ter déficit. Naquele pedacinho lá pode ter déficit. Tá? Se não tiver rentabilidade suficiente para pagar os benefícios num longo prazo, né? Não vai ser nada de início. E aí nós fizemos o seguinte, a gente só vai poder ter consciência de quanto efetivamente precisa naquele fundo quando a gente souber, né, primeiro, se esse processo todo vingar. Segundo, depois que tiver as opções de migração e a gente souber quem efetivamente migrou. A gente vai saber quem são essas pessoas, quais são suas idades, a idade dos dependentes, o valor dos seus fundos e o valor dos seus benefícios. E aí a gente vai calcular, né, o que efetivamente aquele fundo. Eu vou mostrar aqui isso aqui agora, porque isso tem a ver com o slide seguinte. A gente fez uma estimativa de fundo, né, é só um exercício, como se os 100% dos participantes do PPSPR e INR migrassem. Tá? E uma das coisas que a gente usou, e eu vou mostrar para vocês mais na frente, combinação disso aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Isso aqui é a tábua de mortalidade ou de expectativa de vida. Tá? Não existe, a turma tem muito essa ideia, né, de que existe uma idade que é uma idade fixa de expectativa de vida e que é calculado tudo com essa idade. Isso não existe. A expectativa de vida, ela é para cada grupo de pessoas que tenha uma determinada idade neste momento. Então, vou pegar aqui 60 anos, que está aqui na primeira coluna.
tem uma expectativa de vida de 25 anos, 64. Hoje, expectativa de vida média. Algumas pessoas do grupo que hoje tem 60 anos vão morrer mais cedo, outras vão morrer mais tarde. Tá? Isso é estático? Não, não é. Por quê? Vamos pegar, olha só, somando 60 com 25,64, dá 85,64. Vamos agora fazer um exercício. Passou um ano, nós estamos no ano seguinte. 61 anos, qual é a expectativa de vida? 24,76. Soma 61 com 24,76. Dá 65,76, não é mais 65,64. Por isso que não existe uma idade fixa. Vocês querem entender o porquê disso? Eu não falei que era uma expectativa de vida média, que alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde? Os azarados morreram entre 60 e 61. Esses caras que puxavam a média para baixo. Né? Então, quando você vai para 61, o grupo de pessoas é menor. Mas a expectativa de vida aumentou, porque aqueles que estavam com a expectativa de vida menor ficaram para trás. Né? Só para vocês saberem, a gente teve muita dúvida, né? A gente que estuda isso, na época da pandemia. O que vai acontecer? Né? Na época da pandemia, morreu mais gente, morreu. Mas aqui a gente não estuda quem acabou de morrer, estuda quem está vivendo. Né? Qual é a expectativa de vida daquelas pessoas que sobreviveram à pandemia? Será que vai ter alguma sequela? Será que vai ficar com alguma doença de uma forma geral que vai diminuir a expectativa de vida? E a gente vem estudando esse grupo e a gente descobriu que é muito pelo contrário. O que a gente está chegando à conclusão? De que na pandemia, aqueles que tinham, né, obviamente, uma saúde mais fraca e que puxavam essas médias para baixo, faleceram lá. E os que ficaram têm mais resistência. Então, os próprios fundos de pensão estão ajustando as tábuas. Agora, em 2024, um monte de fundo de pensão atualizou as tábuas, aumentando algo em torno de 1 a 3% das expectativas de vida. Porque quem sobreviveu tem uma resistência. Né? Vamos lá, acho que vocês entenderam isso. Vamos ver, olha só, se essa pessoa de 60 anos, que tinha 25 anos de expectativa de vida, chegasse aos 85, ele não tinha obrigatoriamente que morrer ali. Né? Por quê? Porque ele foi deixando os outros para trás. Chegou aos 85, ele tem mais 7 anos de expectativa de vida. Né? Por quê? Porque ele só está fazendo a média agora com quem tem 85, quem chegou lá. Né? E alguém vai falecer aos 100, aos 102, alguém vai falecer aos 86. Então, você está chegando lá. Então, curiosidade mais para vocês aqui, a Petros tem nos PPSPs 6 pensionistas com 100 anos de idade. E elas têm expectativa de vida de 2,8, né? 2,8. Quer dizer que elas vão morrer daqui a 2 anos e alguns meses? Não. Né? Isso é uma expectativa média. Uma delas pode ir lá nos 110. Né? Bom, outra variável que eu já falei, que é a rentabilidade, a gente também começou a estudar diferentes cenários econômicos. Né? Isso tudo para a gente poder avaliar esse fundo garantidor de benefício continuado. Os fundos de pensão, e a Petros não é diferente, né? Eles trabalham com uma previsão média de rentabilidade futura, né? É uma mediana das taxas que os títulos públicos pagam, tudo, dos que estão em carteira. Né? E hoje, os PPSPs tem 4, na faixa de 4,5%. 4,5% ao ano, mais a inflação. Né? Se a inflação está 5%, então seria 9,5%. Né? Isso é o que a gente chama de meta atuarial. Isso é o que a rentabilidade tem que gerar de recursos para o plano para que os benefícios fiquem equilibrados, né? Para que o plano fique equilibrado. Então, a gente fez exercícios, né, com as rentabilidades sendo menores ou maiores, e iguais também à meta atuarial, sendo que esses exercícios são muito hipotéticos, porque quando a gente faz com um período inteiro, né, anos e anos pela frente, uma taxa única, né, que seja menor do que a meta atuarial. Isso não acontece todos os anos, isso acontece alguns anos, outros são maiores, outros menores. Né, a vida real é um pouco diferente. Depois a gente faz exercício com todos os anos maiores. Mas só para a gente ver, né, quais são os riscos que a gente corre tendo continuamente resultados bons ou ruins. Né? Então a gente fez um exercício considerando a tábua atuarial vigente, e na tábua atuarial a gente também fez um exercício com ela, com as pessoas vivendo 6% a mais na expectativa de vida, e outra que a gente chamou de tábua 10, vivendo 10% a mais na expectativa de vida média. E usamos as rentabilidades pela meta atuarial, 3% acima da meta atuarial e 3% abaixo da meta atuarial. Tá? Considerando a migração de 100%
dos participantes, também é um estudo hipotético, nós definimos que, com a atual taxa de juros e com a expectativa, a tábua de mortalidade atual, seriam necessários em torno de 4 bilhões para estarem dentro daquele fundo, né, daquele fundão vermelho lá, o garantidor de benefício continuado, para que ele não tivesse problemas futuros. E aí a gente foi testar com essas variáveis aqui. Isso aqui é uma matriz, tá? Nas linhas, tá? Meta atuarial, nas colunas, tábuas de mortalidade. E a gente viu como é que se comportava esse fundo, o que se gastava desse fundo com o cruzamento, né, dessas colunas e linhas nessa matriz. Então, se a rentabilidade for 3% menor do que a meta atuarial a vida inteira, mas se mantiver a tábua vigente, você gasta um pouco do fundo, mas ele continua bem saudável até o final. Se for a meta vigente ou rentabilidade acima da meta, né, utilizando a tábua vigente, ele fica perene. Se você entrar, ele usa um pouco, mas a rentabilidade volta e recompõe e ele fica perene. Se a tábua de mortalidade aumentar a expectativa de vida em 6%, você passa a usar mais o fundo, mas ele também se mantém consistente o período inteiro, independente da rentabilidade. Obviamente, se a rentabilidade for melhor, sobra mais dinheiro lá dentro. O único ponto em que o fundo se mostrou uma possibilidade o único cenário, né, de precisar de algum recurso extra, foi com um aumento de 10% da expectativa de vida, conjugado com uma rentabilidade de 3% inferior à meta. Então, ele se mostrou bastante conservador e inconsistente. Tanto que, vocês vão ver aqui no último slide, que a gente vai ter que criar uma regra para que, se ele for insuficiente, já tem regra, né? Vamos ter que fazer algum plano de equacionamento, que é o que a gente já conhece. Mas, por outro lado, isso aqui também não é para terminar o plano e ter uma fortuna aqui, fazer os últimos lá milionários. Então, a gente também vai ter que fazer uma regra do outro lado, né? Periodicamente, a gente está avaliando, se estiver sobrando dinheiro, distribui. Bom, agora um outro exercício, porque eu já acho complicado explicar a tábua de mortalidade, mas eu vou fazer um exercício aqui para vocês com participantes que têm beneficiários. E quando a gente faz um cálculo para pagar um benefício para o participante que pode ser revertido para o beneficiário, se o participante falecer antes do beneficiário, então isso gera um benefício de pensão, né? A gente está conjugando tábuas de mortalidade. E como eu falei, a tábua é uma estatística, né? É uma estatística da probabilidade de você vir a falecer num determinado tempo médio. Quando você conjuga duas pessoas, também acontece um fato, você conjuga o participante e o beneficiário, né? Você tem que conjugar, pensando que ele pode viver mais, né? E está usando os recursos do fundo por mais tempo. Você pode esperar que ele faleça no momento certo. E aí esse benefício passa a ser menor, porque a pensionista, se for sozinha, vai ganhar 60% daquilo, e aí o fundo dura mais tempo. E tem uma curiosidade, que quando você conjuga expectativas de vida, você aumenta o prazo total, porque a probabilidade de um ou outro, ou os dois, se mantiverem vivos por mais tempo, é maior do que um sozinho. Então, eu estou pegando aqui exemplo de 3 participantes, né? Um com renda mensal de 15 mil, outro, renda não, é benefício teto, né? 15 mil, outro 10 mil, outro 28 mil. Só para vocês entenderem como é que eu vou chegar no benefício considerado na simulação, né? Eu descontei aqui a contribuição normal do plano atual do PPSP, descontei a contribuição extraordinária do atual PPSP. Essa extraordinária está um pouquinho maior do que o que a gente paga todo mês, porque eu embuti ali 1/12 do 13º. A gente paga 30% sobre o 13º, então eu dividi isso por 12 e coloquei aqui. Aí achei o benefício líquido, e no benefício líquido, eu somei 40% do valor da contribuição extraordinária do plano BD para achar o benefício do novo plano que eu considerei na simulação. Por que eu fiz isso? Lá no início da minha palestra, eu falei assim, a Petrobras já ofereceu um valor que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, a Petrobras ofereceu um valor, lá nas primeiras reuniões, que corresponde a pagar 40% da nossa contribuição extraordinária. Então, se a gente paga hoje 1.000, a gente passaria a pagar 600 e a Petrobras 400. Tá? Esse valor é de 8 ponto alguma coisa bilhões de reais. Tá? O valor total, que distribuído pelas contas, pagaria 40%
e é o que a gente está tentando subir, porque a gente acha ainda insuficiente para trazer para as assembleias. Então, cheguei nesse valor aqui desse benefício CD considerado na simulação. E aí vou partir para as simulações, eu não vou passar todas, é só para vocês entenderem o mecanismo. Né? O primeiro quadro, o exemplo 1, é a tábua atuarial vigente e a rentabilidade igual à meta atuarial, que é de 4,5% ao ano. Então, eu converto o benefício utilizando essas duas informações, e a rentabilidade futura é igual a 4,5% ao ano, que é a meta atuarial. É a taxa de juros que compõe a meta atuarial. O primeiro participante, o que ganha 15 mil, ele tem 60 anos e tem uma expectativa de vida de 25,64. A pensionista tem 57 anos e uma expectativa de vida de 28,32. Comparando aqui, esse benefício BD líquido das contribuições é só para comparar com o valor do benefício CD, mas ele não interfere aqui na simulação. Prestem atenção no valor do benefício CD. Então, eu consigo, esse primeiro quadrinho, duração da conta individual com um asterisco, diz o seguinte: o participante, ele extrapolou a expectativa de vida dele e viveu até o final do saldo de conta da conta individual. Por que tem um saldo a mais da expectativa de vida dele? Por causa da conjugação da expectativa de vida dele com a do beneficiário. Não é só a dele que está ali dentro. Então, se ele viver até o final, eu pagando 100% do benefício dele, esses 11.952, essa conta dura 35 anos. O cara que aposentou com 60, uma esposa com 57. Agora, se ele falecer na expectativa de vida dele, no final daqueles 25 anos, o benefício diminui, porque a pensionista só vai receber 60%. E aí, essa conta vai ter condições de pagar benefício desde o primeiro que pagou ele quando ele aposentou até o último pagamento para pensionista por 45 anos. Exercícios semelhantes, aqui são duas pessoas mais idosas, né, 70 anos com 65 a esposa, né, a expectativa de vida dele era 17, da esposa 21, para pagar o valor de 8.292, se ele ficar vivo além da expectativa de vida, ele pode viver mais 25 anos depois da aposentadoria, que a conta individual dele está ali para pagar o benefício. Se ele viver mais do que isso, ele passa a receber do Fundo Garantidor de Benefício Continuado. Se ele falecer, né, aos 87 anos, que é a expectativa de vida dele, e a esposa passar a receber, e ela continuar viva, esse benefício pode ser pago por 33 anos dentro da conta individual. Né? E a partir do 34º ano, a partir do Fundo Garantidor de Benefício Concedido. Esses períodos de prazo de pagamento pela conta individual, eles vão variando conforme a rentabilidade é menor ou é maior do que aquela rentabilidade que é a meta atuarial. Então, aqui, esse aqui é 3% menor, né? 3% menor do que 4,5 dá 4,36, 3,65, e os prazos diminuem um pouco. Por isso que eu falei, se a rentabilidade, isso eu já falei antes, né? Se a rentabilidade for menor, a conta individual dura menos. E aí você entra mais precocemente no Fundo Garantidor de Benefício Continuado. E por isso a gente fez aqueles exercícios para ver assim, quanto que afeta o fundo. Né? Mas a gente viu que mesmo com esses 3%, só se a expectativa de vida aumentar em 10% é que vai ter algum problema. Né? E a gente faz aqui também, por exemplo, esse exemplo 4 é uma tábua, a tábua vigente, a rentabilidade superior em 3%, a rentabilidade maior. Então, ali no primeiro, né, que durava 35 anos e 45 anos, ele passa para 37 e 51, dentro da conta individual. Por quê? Porque a rentabilidade foi maior do que a esperada e juntou recurso, fez uma gordura maior dentro da conta individual. Isso aqui é um quadro só para dizer, olha, com todas as premissas que a gente usou, né, rentabilidade, a primeira de 4,14, depois 4,365, 4,5, 4,635 e 4,86, e quanto tempo, né, que o benefício poderia durar para cada uma dessas rentabilidades. E foi isso que a gente usou para fazer aquele quadro lá na frente. Né? Bom, a gente tirou algumas conclusões aqui, falo a gente sempre porque isso aqui foi feito a várias mãos, né? O novo modelo de plano, ele é consistente e permite o pagamento de benefícios vitalícios, seja por meio das contas individuais, seja por meio do Fundo Garantidor de Benefício Continuado. O benefício vitalício é aquele que a gente paga até o falecimento, tanto para o participante quanto para o beneficiário. Né? A metodologia de cálculo do Fundo Garantidor de Benefício Continuado mostrou-se consistente em simulação considerando
100% de migração, mas a gente tem que fazer isso tudo de novo, né, depois que conhecer exatamente o público migrado. Conforme os cenários avaliados, o risco do fundo está associado principalmente à longevidade do participante e à rentabilidade do plano. E o seu valor apurado pela simulação, considerando 100% de migração, mostrou suficiente para suportar variações de expectativa de vida e rentabilidade que não sejam extremos. As simulações de prazo de pagamento por meio das contas individuais demonstram que o fundo demorará para ser utilizado por grande parte da massa de assistidos dos PPSPs. E nesse tempo irá acumular rentabilidade que se tornarão mais robustas. Essa era uma pergunta muito frequente quando a gente começou a montar esse modelo. Poxa, mas se a pessoa que extrapolou a expectativa de vida começar a usar o fundo desde o início, ele não vai acabar? Por isso que eu trouxe aquela tábua de expectativa de vida, para vocês verem que até quem tem 100 anos ainda tem uma expectativa de receber pela conta individual por mais 2 anos e 8 meses. E esses são os primeiros que vão receber, essas senhoras, esses pensionistas são as primeiras que vão receber do fundo garantidor. Então, pelo menos por 2 anos e 8 meses ele não vai ser usado. Vocês viram ali que pessoas com 60 anos, né, se tudo correr bem na rentabilidade, vão demorar 35 anos para começar a receber por esse fundo. Né? Vão receber muito tempo pela conta individual. E aí ele vai formando, vai fazendo gordura. Né? Bom, as simulações de prazo de pagamento por meio de contas individuais demonstram que o fundo garantidor de benefícios... isso aqui eu já li, né? Já. Caso a Petros mantenha o programa de imunização, vou explicar para vocês o que é antes de continuar. A Petros, de uns 2 anos e pouco para cá, 3 anos, aproveitou, né, da alta da taxa de juros do mercado, a Selic, né, o governo teve que incrementar o valor dos juros dos títulos públicos, e a Petros vem trocando o seu patrimônio, né, por títulos públicos. Sempre que pode, sempre que tem uma liquidez, sempre que consegue vender alguma coisa, sempre que entra algum dinheiro novo, ela está comprando título público nessas taxas bastante grandes que têm sido pagas pelos títulos do governo. Mas não é só isso. Ela compra esses títulos e eles têm que estar adequados, os seus prazos de vigência, os prazos de resgate, às necessidades de resgate para pagamento de benefício. Então tem que estar casado isso também, com o fluxo de pagamento de benefício. Hoje a Petros, os 2 PPSPs, já tem quase 90% do patrimônio em títulos públicos, sendo que boa parte estão com essas rentabilidades altas e marcadas, né, até o vencimento, que é para aproveitar essa rentabilidade. Então isso é o que chama de imunização. Então, esse vai ser também o patrimônio do novo plano, né, na proporção dos patrimônios daquelas pessoas que desejam migrar. Então, você vai fazer um corte do patrimônio atual, a parcela que migrar leva para cá, a parcela que não migrar fica onde está. Então, mantendo esse programa de imunização, há grande chance de rentabilidade superior àquelas simuladas na apresentação, permitindo um maior acúmulo de recursos no fundo, seja pela própria rentabilidade do patrimônio, seja pelo efeito que essa alta rentabilidade trará para as contas individuais. Né? Vocês já entenderam que se tiver muita rentabilidade ali, essa conta, o pagamento pela conta individual espicha e você usa menos lá o fundo garantidor. Né? E caso os recursos, isso aqui eu já comentei sobre isso também, caso os recursos do fundo se mostrem mais do que suficientes para cobrir os riscos de pagamento dos futuros benefícios, haverá um dispositivo normatizando a distribuição desses valores excedentes. Isso é importante ter também. Tá? Pessoal, eu vou ficar por aqui e vou ficar aberto às perguntas de vocês, que podem ser sobre a apresentação ou sobre outros temas relativos a esse processo aqui, que vocês tenham dúvida. Tá? Obrigado.